Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor. Isaías 55. Nós vamos ler Isaías 55. Isaías está depois de Salmos, Provérbios. Isaías 55. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isto acontecerá porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e os meus caminhos não são como os seus caminhos. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e os meus caminhos estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Glória a Deus. O pastor Temir está de folga hoje, viu, gente? Nós demos folga para ele. Semana que vem ele está aí. E a palavra da semana que ele deixou para a gente é essa, né? Com Deus é sempre maior e melhor o que vem pela frente. E todos nós precisamos, em algum momento, perguntar o que vem pela frente, né? A gente está no meio do ano já, em agosto, mais que meio do ano, né? Então, o que vem pela frente daqui até o final do ano? O que vem pela frente quando a gente está passando, principalmente, dificuldades? É tão duro a gente fazer essa pergunta, né? A gente não quer fazer essa pergunta quando a gente está mal. Eu não quero saber o que vem pela frente, porque a perspectiva é sempre ruim, né? Eu não vejo nada de bom. Mas a gente sabe que quando a gente anda com Deus, quando Deus, de fato, não é mais uma coisa na vida da gente, mas é essa presença, é a nossa coluna onde a gente se agarra. Por experiência, a gente sabe que com Deus, o que vem pela frente sempre é muito maior e melhor do que nós esperamos. E o Senhor fala claramente nessa passagem de Isaías, tão linda, praticamente um poema, né? Isaías, a gente pega os capítulos de Isaías para a gente estar lendo um poema, né? Uma poesia. E ele fala, olha,
Os meus caminhos não são os seus caminhos. E os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu, Deus, penso e faço diferente de vocês. E a gente precisa acreditar nisso, em dado momento da nossa vida, crer e seguir nessa perspectiva e olhar o que tem pela frente a partir dos olhos de Deus. Porque senão a gente não consegue nem sair da cama. Tem momentos da vida da gente que a depressão pega, né? E todos nós, eu creio que já passamos por depressão, alguns mais sério, outros menos sério. Depressão hoje é um mal do século, a gente já vem lidando com isso há tanto tempo, né? Uma doença que está aí e que nos pega a todos. E quando a depressão bate, a gente não consegue olhar para frente. Não é que a gente não quer, é que a gente não consegue. E se não for a mão de Deus ali para pegar a gente e dar uma nova perspectiva, a gente não sai da cama. Pode estar sendo tratado, tomando a medicação, mas em algum momento a gente precisa olhar de uma forma diferente o que vem pela frente. E hoje é um dia tão especial para nós, porque é o dia de ceia. É um bom dia para a gente olhar, né, sob outra perspectiva o que tem pela frente. A gente sabe que a gente ceia em lembrança de tudo que Jesus fez para nós há 2000 anos atrás. Continua sendo feito porque a ressurreição é um fato, nós cremos nisso, nós não celebramos a morte, nós celebramos a ressurreição de Cristo. E ao fazermos isso, nós estamos falando assim, olha, eu vou olhar para frente e vou olhar de outro jeito. Eu creio que existe alguma coisa diferente. Se não fosse assim, a gente não estaria numa igreja. Não é? Quem está numa igreja, quem tem a busca espiritual, é porque sabe que tem algo diferente. Tem algo lá para frente que eu posso olhar de outra forma. Senão a gente não buscava igreja, a gente buscava outra coisa. Como a gente busca outras coisas, não é problema algum nós buscarmos outras ajudas, outras perspectivas. Mas nós que cremos e que estamos dentro de uma igreja, pode ser a primeira vez que você tenha posto o pé numa igreja, não importa, se você pôs o pé numa igreja, porque você sabe que tem alguma coisa além, algo que vai fazer você olhar para frente de uma forma diferente. E é isso que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, noite de ceia. Noite que nós vamos entender o que é que Jesus vai fazer por nós e por que é que nós cremos nisso. Por que é que a gente continua crendo e por que é que a gente continua saindo da cama, né, sobre as piores circunstâncias, todos os dias e com esperança. Lembra a palavra passada? Foi sobre esperança. Essa é praticamente sobre fé. É uma palavra que vai nos alimentar na fé. E a gente precisa desse alimento. É muito duro o cristão andar sem fé, né? O cristão andar pela lógica, o cristão andar pelo conhecimento. A gente chega uma hora que isso esgota, a gente morre, né? A gente se sucumbe. Então a fé é esse combustível, esse alimento, né? Essa injeção que a gente recebe de Deus para falar assim, olha, eu penso e ajo diferente de vocês. E justamente por pensar e agir diferente de vocês, é que eu tenho essa nova perspectiva onde você pode levantar a sua cabeça e olhar de forma diferente o que vem pela frente. E você sabe o que vem pela frente de cada um de nós? A nossa vida. O que eu tenho à minha frente? A minha vida. O que você tem à sua frente? A sua vida. Não tem mais nada. Quer dizer, mais nada. Só tudo, né? Só a vida. Então, como que eu e você podemos, a partir da palavra de Deus, olhar para a nossa vida? O que vem pela frente é a vida. É isso que você tem pela frente. E com Deus, ela é maior e melhor. Com Deus, é possível a gente olhar para frente, o que nos, né, essa perspectiva da nossa vida, que a gente não sabe o que é que vem. Muitas vezes a gente pode não estar vendo nada, crendo em nada, mas Deus está nos dizendo, é maior e é melhor. E o Senhor está dizendo isso para nós, como, olha, isso que vocês precisam ter para olhar para frente é o crer, é a fé. Isso que nós chamamos de fé. E a gente precisa da fé justamente quando a coisa está indo azeda. Quando está indo bem, a gente não precisa da fé, né? A gente está tão feliz, a gente não olha. Mas quando as coisas estão ruins, a gente precisa da fé. Aí a gente vai lá e agarra na fé. Vamos aprender que com Deus é sempre maior e melhor, principalmente quando a gente está mal.
principalmente quando as coisas estão cinza, principalmente quando a gente não acredita mais. Aí é que Deus entra e aí é que nós usamos a fé. E essa perspectiva que o Senhor fala e que nós celebramos hoje é essa aliança com Deus. Aliança. Estarmos juntos. Não é um contrato, é uma aliança, é uma comunhão, é andarmos junto com Deus. Isso é a fé, isso que nós cremos. O Senhor vive, por isso que nós celebramos numa festa como Jesus pediu. Lembrem-se de mim, façam isso para lembrar de mim. Lembrar que eu construí um caminho, para lembrarem-se que eu construí essa possibilidade de, na hora de estar tudo ruim, você segurar na fé. Porque a gente precisa da fé quando as coisas não estão bem. E o Senhor fala, olha, essa aliança eterna que eu deixo para vocês, essa aliança de andarem comigo, de serem o meu povo, de terem, né, os espinheiros, as roseiras bravas sendo retiradas da vida de vocês, e nascer um plantio novo, nascer a nova vida, nascer a colheita boa, essa aliança que eu faço com vocês, meu povo, é uma aliança que não pode ser comprada com dinheiro. E aí o Senhor já dá o primeiro toque para nós, de que andar com Ele é maior e melhor, sempre, sim. Só que não há nada que nós podemos fazer para a gente comprar essa aliança, para a gente comprar esse andar com Deus. E nós vivemos em época em que nós estamos muito acostumados, habituados, até treinados a conseguir tudo por meio do nosso esforço. A gente já nasce, não é? Sabendo que tem que trabalhar, sabendo que tem que ganhar dinheiro, sabendo que se você não comprar as coisas não vai ter dentro de casa. A gente nasce com esse sistema na nossa cabeça, a gente nasce com isso impregnado. E a gente vai lutando com isso, e vai conseguindo as coisas. Alguns, em um extremo, conseguem as coisas porque só conseguem porque compram, porque tem dinheiro. Então vira um hábito, vira um sistema de vida. Outros conseguem as coisas justamente por não ter nenhum dinheiro. Aí, né, as caridades, as benesses, a pobreza extrema. Então, os dois extremos, eles são muito perigosos, porque eles nos habituam ao nosso esforço próprio. E Deus está dizendo, olha, comigo não dá para comprar essa aliança eterna, ela é de graça. E a gente não sabe lidar com isso. A gente não é acostumado a lidar com a graça. A gente é acostumado com o nosso esforço. Então, olha que interessante, não pode ser comprado com dinheiro. Então, não adianta chegar em Deus achando que eu vou fazer alguma coisa, ou que eu vou comprar Deus, ou que eu vou comprar a fé, ou vou comprar o crer. Não tem como. Talvez por isso a gente encontre a fé nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos em que a gente esgotou todas as nossas possibilidades. Olha o versículo 1. O Senhor Deus diz, escutem, os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Que contradição, ele manda ir comprar, mas é de graça. Então, qual é a moeda que a gente precisa levar quando a gente chega até Deus? Se ele fala para comprar, mas é de graça, tem uma moeda nossa fé. A gente chega até Deus e a gente aceita a graça pela fé. E não tem nada que nós possamos fazer que nos torne merecedores da graça. A graça é a palavra-chave do Senhor para nós, para a nossa vida cristã. A graça é que tira o peso, a graça é que nos faz ficar em pé. A graça de Deus é que nos faz crer que o futuro é melhor. É pela graça que você continua casado, é pela graça que você tem seu filho, é pela graça que você supera os problemas, é pela graça que a gente ceia. Não teria sentido nenhum ceiar. A graça de Deus, ela nos leva a uma condição onde nos esgota totalmente as nossas possibilidades. Aí é a entrega. É o que de fato a Bíblia fala, descanse em mim. A gente só descansa se a gente vive a graça, se a gente se entrega à graça. Mas se entregar à graça é contra tudo que a gente aprende, é contra tudo que a gente faz. Por isso que nessa palavra o Senhor diz, olha, venham, é de graça. Não tem dinheiro algum que vai comprar. Você tem sede? É de graça.
E aí ele fala, olha, comprem de mim, e é de graça. Mas, Senhor, comprar como? O que eu vou levar? Dinheiro eu não posso levar, boas obras eu não vou levar, né? O meu jeito doce, meigo, o meu arrependimento, não, olha, venha até mim, pela graça. Venha até mim, creia nisso, acredite nisso. Experimente a graça, se renda à graça. E esse confronto necessário, gente, nós precisamos ter para a gente superar as nossas circunstâncias. Porque a gente quer resolver tudo pela nossa força. A gente é acostumado a isso. A gente é exigido a isso. Se você não produz, você não recebe. Se você não é bem, se você não é bonzinho, não é legal, você não é amado. Se a gente fosse depender disso para Deus, a gente chegaria a Deus nunca. Então o Senhor está dizendo, olha, essa aliança que eu tenho com vocês, essa aliança que eu faço com vocês, de vocês andarem comigo, é pela graça. Não tem nada que vocês possam fazer. Por isso que a gente, é tão difícil, eu tenho conversado com algumas pessoas, elas falam assim, mas quer dizer que eu não tenho nada que eu possa fazer para ser salvo, né? Porque a graça nos leva à salvação. Não tem. É você se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é isso que a gente fala? Não é isso que a gente vive? Né? Se arrependa, você é uma pessoa que precisa de Deus. Como todo ser vivente, todo mundo que respira vai precisar de Deus. Se você aceitar e crer nisso, conversa com Ele, pede para Ele ser seu Senhor e Salvador, que você vai ver a diferença na sua vida. Isso a gente fala porque a gente crê nisso. E a gente crê porque a gente experimentou. E a gente experimentou quando a gente abriu mão. Aí você tem o outro lado. O outro lado é o quê? Não, mas eu sou muito mal, eu sou muito ruim. Não tem jeito para mim. Não, de fato, se nós fôssemos juízes, talvez algumas pessoas não daria jeito mesmo. Tanto é que na humanidade existe pena de morte. Né? O ápice de nós, seres humanos, decidirmos que não tem jeito. Né? A gente decreta a morte de um ser humano, que a gente fala, fizemos de tudo, não deu jeito. Não é isso? Você imaginou se Deus fosse assim? Né? Todo mundo ruinzinho, quem é ruinzinho bastante, que a graça não pode atingir. Então a graça, ela é muito ampla, ela é muito grande, ela é tão alta que não dá para a gente pular por cima, ela é tão profunda que você pode fazer um buraco que você não vai passar por baixo, e ela é tão extensa que você não pode se desviar dela. A graça tromba com a gente. A gente vai andando na vida e um dia, pum, eu trombo na graça de Deus. E aí eu tenho esse confronto necessário. Não pode ser comprada com dinheiro. Ela é por fé. E isso, para a nossa natureza, é uma contradição, é um paradoxo. Como ele escreveu aqui, venham e comprem, é de graça. Mas, Senhor, como que eu vou comprar isso de graça? Que negócio esquisito. É paradoxal mesmo, a graça é paradoxal. Venham e bebam, matem a sede. E é o que Jesus sempre falou. Lembra Jesus na festa? 3 dias? Ele levanta, tem alguém com sede? Venha a mim e beba. É de graça. Lá em Apocalipse, a igreja e o Espírito Santo estão dizendo, capítulo 22, quem tem sede, venha e beba. É de graça. É de graça, é pela graça. E é isso que o Senhor tem para nós. Então, comprar sem dinheiro, sim. Comprar sem dinheiro. A moeda que nós temos que usar é a fé. Que fé? O crer. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu não sou merecedora, mas amém, o Senhor está me dando, eu vou receber. Eu tenho que abrir mão das minhas necessidades, não, das minhas condições, daquilo que eu faço. Eu vou abrir mão. Por quê? Porque a graça esbarra em nós. A graça nos toma. E é isso que o Senhor está dizendo. Olha... E ele vai mais além, ele fala assim, quer saber uma coisa? Por que vocês estão gastando o dinheiro de vocês tão ruim assim? E ainda vai dando uma dica. Vocês veem como o dinheiro que está perto, que é algo mais concreto que a gente tem? O Senhor está dando um esbarrão em nós em algo muito concreto. Não tem nada mais concreto do que dinheiro. Não tem nada mais concreto do que um bolso vazio. Nada mais concreto. Certinho? Aí o Senhor está dizendo, quer saber? É de graça. Vem, usa fé para chegar até mim. E aí ele ainda fala, por que você está gastando mal o teu dinheiro? Presta atenção no que você está fazendo com ele. Vai gastar seu dinheiro bem. Na versão contemporânea, ele fala assim, por que vocês estão comprando algodão doce?
com o dinheiro de vocês. Parece, né, uma coisa tão infantilizada, né? Ele falou, olha, usem bem o dinheiro de vocês, usem o salário que vocês têm com tanto, né, que vocês ganham com tanto suor do rosto, sim, usem bem isso. E tem mais, se vocês fizerem o que eu estou falando para vocês fazerem, vocês terão ainda melhor comida e melhor gasto. Olha que coisa linda que o Senhor está dizendo para nós. Além de tudo, Ele está dizendo, olha, eu sei que vocês ganham dinheiro, e precisa sim, é o sistema, vivemos nesse sistema. Só que para chegar até mim, não é necessário esse dinheiro. E presta atenção, que se vocês fizerem o que eu estou mandando, ainda vocês vão se dar muito melhor com o dinheiro que vocês têm. É isso que Deus fala para nós. Além de nos colocar na nossa impossibilidade de chegarmos até Ele, pelas coisas que nós fazemos, Ele nos ensina a vivermos bem com aquilo que nós fazemos. E nós, como igreja, sabemos disso, nós, como igreja, temos experiências em pessoas que vivem muito bem, com muito ou com pouco, diante do Senhor. Se você quiser saber como, basta perguntar para alguém, você é membro da igreja? Sou. Você sabe como gasta o seu dinheiro? Sei. Pede conselho para essa pessoa, ela vai te falar exatamente a experiência dela. Você teve alguma experiência com dízimo, com oferta na sua igreja? Tive, passa por irmão que não teve. Não é o foco do nosso objetivo, do nosso sermão, falar sobre isso. Por isso que eu estou deixando a dica para vocês. Está com problema financeiro? O sistema, Deus, a graça do Senhor pode te levantar. Servir ao Senhor, obedecer ao que Deus fala, pode te levantar, pode te deixar uma pessoa próspera. Como? Pergunta para um irmão da igreja. Escolhe até aquele que você menos conhece. Pergunta assim, você é membro da igreja? Sou. Você sabe como é que gasta o dinheiro na igreja? Sei. Aí você pega conselho com essa pessoa. Deus está falando isso para nós. Sigam os meus mandamentos que vocês vão ver como vocês se tornarão prósperos. Mas em relação a esta aliança que o Senhor está dizendo, olha, não é pelo dinheiro. Não dá para comprar essa aliança. A graça não é comprada. Não adianta vocês tentarem por esforço próprio. Você recebe. Tenha como fruto dessa aliança, fruto da graça de Deus, a prosperidade. Fruto da graça de Deus, isso que ele está falando no versículo 3. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. As bênçãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que unificou toda a nação de Israel. Um homem que errou pra caramba. Um homem, pense num cara que pisou na bola, entendeu? Davi. E, no entanto, ele sempre usufruiu da graça de Deus. Eu creio até que o Senhor deixa bem claro a vida de Davi para nós, para a gente poder se espelhar em Davi. Um homem que era rei, um homem que seguia o coração do Senhor, perseguido, renegado, adúltero, homicida, tudo isso Davi acabou cometendo na vida dele. E, no entanto, Davi nunca abriu mão da graça de Deus. Como é que está você? Será que você está abrindo mão da graça de Deus? Porque você se acha pecador, pesaroso demais? Será que você não está experimentando a graça de Deus porque você está acostumado a ter que batalhar tudo na tua vida? Gente, como é difícil relaxar. Como é difícil descansar no Senhor. Como é difícil a gente abrir mão no nosso ter que. Não é fácil, é o que a gente mais deseja, mas é tão difícil a gente relaxar e abrir mão disso. Tudo que você teve na sua vida foi embaixo de custo, de esforço. Tudo que você tem na sua vida está mantendo, fazendo um esforço danado para manter. E Deus está dizendo, olha, a minha graça, ela não é por dinheiro, você não compra, e esse esforço todo que você está fazendo, que envolve as suas finanças, segue os meus conselhos, que isso vai passar. Então, com o Senhor, é muito melhor o que tem pela frente, é muito melhor. A gente precisa aprender a se entregar a essa aliança eterna que Ele veio nos mostrar aqui. A aliança eterna está aqui, gente, nós vamos celebrá-la hoje. A aliança eterna é esse que Jesus veio fazer conosco. Esse caminhar de Jesus. E a gente se priva dessa aliança, por quê? Porque a gente se acha pecador,
porque a gente se acha incapaz, porque a gente julga, porque a gente é julgado, porque a gente se acha, né, que o outro vai me olhar desta e daquela forma, porque eu tenho que fazer isso dessa forma, e a gente abre mão da aliança, a gente abre mão da graça. Percebe como a nossa cabeça é que vai nos levando para longe da graça? E aí o Senhor está dizendo, para com isso. Vem, você está com sede, vem e beba. Não importa a sua condição. Não importa o que você fez. Por quê? Porque o que tem pela frente é muito maior e é muito melhor. É muito maior e muito melhor. Ou vocês acham que Deus não sabe tudo que nós fizemos e tudo que nós faremos? Ou vocês acham que Deus não sabe o que nós vamos fazer? Vocês acham que Jesus não sabia que Pedro ia negar, que Judas ia trair, que os apóstolos iam fugir? Claro que ele sabia. E mesmo assim, ele continuou oferecendo a graça. Então não tem nada que a gente possa fazer que nos impeça disso. E aí Deus vai sustentar a sua fé, a minha fé. Por quê? Porque o que tem pela frente é muito maior. E Ele pensa e vê a nossa vida de uma forma diferente. Nós precisamos nos acostumar a ter o olhar de Deus sobre o que tem pela frente. A gente precisa tirar o nosso óculos de miopia que a gente carrega, né? O nosso óculos da vida, o óculos da vida é míope. Tirar os óculos e falar, Senhor, eu quero ver conforme o Senhor vê. Eu quero experimentar conforme o Senhor experimenta. Eu quero que essa aliança entre no meu coração de uma forma tal que ela não saia na menor dificuldade. Ao contrário, Senhor, a hora que ela entrar dentro do meu coração, e é pela fé, fé é crer, não é sentir. Eu creio e eu quero, Senhor. Se você tem dúvida, faz igual o homem que levou o filho. Senhor Jesus falou para ele, você crê? Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Não tem importância nenhuma. Conversa com Deus, ora com Deus, pede para Deus, põe suas dúvidas, critica, questiona, fala com Ele, mas diga para Ele que você quer experimentar a graça, que você quer, de fato, relaxar, de fato ser usada por Deus. Por quê? Porque essa aliança, essa fé, isso que o Senhor sustenta na nossa vida, tem que ser o principal desejo do nosso coração. Principal desejo. O Salmo diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou como Jesus estava dizendo, olha, onde está o teu tesouro? É ali que estará o seu coração. Então, o que tem no seu coração de desejo? Seu coração tem o desejo de conquistar coisas? O Senhor está dizendo, vejo, se ouvir e fizer o que eu ordeno, você comerá do melhor alimento e terá comida gostosa. Amém, Senhor? Então, amém, eu vou crer nisso. E a gente tem experiências de balde aqui, para a gente dar para vocês, cada um de nós. Mas o Senhor está dizendo, o desejo do seu coração tem que ser o quê? Tem que ser essa aliança eterna com o Senhor. Isso é que tem que ocupar o seu coração, o seu sentimento, o seu pensar. Isso é que você precisa buscar de todo o seu coração. E Ele está dizendo, busquem enquanto vocês podem achar. Olha o versículo 6. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. O Senhor está dizendo para nós, olha, eu estou perto. Ore, peça, questione, pode colocar. Você acha que Deus tem medo das nossas dúvidas? Vocês acham que Deus se acovarda diante da nossa incredulidade? Você acha que Deus se afasta de nós porque eu ouso duvidar de Deus? Você acha que o Senhor tem esse caráter como o nosso? Não. Os caminhos do Senhor são maiores do que o nosso. E Ele não pensa como nós, porque Ele pensa a partir da graça. E Ele está dizendo, isso se torna o principal desejo do seu coração. Se isso se tornar o seu principal desejo, e me buscar, enquanto você pode me achar, e orar para mim, porque eu estou perto de você, essa graça vai te inundar. Essa aliança vai cravar no seu coração. Queridos, Deus deve ser a nossa principal busca. E todas as outras coisas são acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas são acrescentadas. Hoje eu conversava com um casal de líderes, e a gente, falando a vida deles transformada, tão transformadas, e eu falei assim, o que vocês
Vocês conseguem entender? Vocês atribuem o que essa grande transformação na vida de vocês? E eles falaram assim, é porque a gente nunca desistiu da obra do Senhor. E de fato, os dois são obreiros, os dois atuam juntos na igreja. Muito legal ver isso, né, no casal. E eles falaram, a gente nunca desistiu. E é isso mesmo, o Senhor honra. E foi levantando passo a passo da vida deles. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar Deus no nosso coração, orar para Ele, enquanto Ele está perto, enquanto a gente pode acessar, enquanto a gente pode buscá-lo, tirar da nossa cabeça esses maus pensamentos, e Ele vai dar a dica aqui para nós, olha só o versículo 7, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver, e abandonem os seus maus pensamentos, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Gente, o perdão do Senhor não depende de quem confessa. Se dependesse da nossa confissão para a gente ser perdoado, a gente estava enroscado. Porque a nossa confissão é tão limitada. O perdão depende de quem perdoa. O perdão, isso é a graça do Senhor. Percebe a graça? Ele perdoa. Ele é um Deus que tem compaixão. Não depende daquilo que a gente não consegue chegar até o Senhor, da nossa vergonha, da nossa timidez, do nosso medo. Se for depender disso para a gente ser perdoado, então a gente está lascado. Depende do quê? Depende de eu tê-lo no coração e falar, Senhor, eu quero. Eu quero. Depende, não importa tudo que aconteceu, não, eu quero. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero um sinal teu, eu quero que alguém me entregue uma palavra, eu quero ouvir tua voz, eu quero te tocar, Senhor. Eu quero crer, e eu preciso disso para crer, Senhor, então Deus vai fazer isso na sua vida, Ele vai te trazer, não é pelo que você tem que você chega até Deus, é pelo que você é, que Ele chega até você. A graça nos encontra, é a graça que esbarra em nós, o que a gente precisa aprender a fazer é se entregar a essa graça, como? Tendo essa aliança eterna no nosso coração, para sempre. E aí sim, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, passam a ser os meus caminhos e os meus pensamentos. Esses versículos 8 e 9 são lindos. O Senhor diz, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu sou Deus. Eu penso e faço diferente. E eu estou dizendo para vocês que eu faço pela graça. Tanto é que por amor Jesus veio. Por amor Ele suportou. Por amor Ele caminhou aqui na terra nesses anos para nos dar essa aliança, esse caminho até chegarmos a Deus. E nós sabemos disso. Cada um de nós aqui sabe que precisa de Deus. Cada ser humano que respira tem plantado em si o desejo do Senhor. Cada ser humano quer ser aceito. Cada ser humano quer ser amado. Cada ser humano quer a aceitação sem julgamento. Cada ser humano sabe exatamente os pontinhos nevrálgicos da sua vida. Cada um de nós conhece muito bem aquilo que nós precisamos abrir mão, aquilo que a gente não consegue, aquilo que está enroscado. Cada um de nós sabe que Deus está disponível e Deus ainda pode ser achado. Virá um tempo em que Ele não poderá ser encontrado? A Bíblia diz que sim, não é isso? Na tribulação, quando o Espírito Santo foi embora com a igreja, naquele momento, quem pensar em Jesus vai ser salvo. Imagina a opressão. Nós vivemos tempos difíceis? Claro que vivemos, mas o Senhor está dizendo, eu ainda posso ser achado, e a minha graça continua valendo. Então essa aliança eterna que Ele faz tem que se tornar o principal desejo do nosso coração. Por quê? Porque nós precisamos buscar a Deus. E buscar a Deus, gente, é a gente tirar o foco míope da nossa maneira de ver a vida. O nosso foco míope de ver os nossos relacionamentos. O nosso foco míope de ver os problemas pelos quais nós passamos. Miopia. Nós sofremos de miopia espiritual. A gente não consegue enxergar. E aí a graça são os óculos necessários para a nossa vida. Deus mandou o grande oftalmologista, Jesus, médico dos médicos, né, para dar um óculos para cada um de nós, fazer uma cirurgia no nosso olho e colocar a lente da graça.
Então a gente precisa aprender a ver o mundo a partir da graça. Precisa começar a se ver a partir da graça. Mas aí eu posso pensar, mas como que eu posso crer nessa promessa que está à minha frente? Como que eu posso crer? Eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não tenho experiência nenhuma, a coisa não muda. Como que eu posso crer nisso? Como crer? Sabendo que é uma promessa pessoal de Deus. E Deus pensa diferente de nós e age diferente de nós. Senão ele não servia para ser Deus. Eu começo a conversa. Se ele pensa, se ele é Deus, ele é muito maior do que nós. Ele é muito maior do que a nossa miopia. Ele é muito maior do que a nossa circunstância. E aí ele vai dizer, olha, eu sou Deus. E eu empenhei a minha palavra. Versículo 11. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por meio dele, todas as coisas foram feitas. A palavra de Deus empenhada para nós, ela é eterna. Deus não muda a palavra dele. Ele continua nos falando do amor, da graça, do perdão, da misericórdia. E ele está dizendo que a palavra dele, quando é proferida a nós, ela não volta vazia. O Senhor está proferindo para nós uma palavra maravilhosa. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. E a palavra do Senhor está dizendo que com Ele é sempre maior e melhor o que tem pela frente. O Senhor está dizendo isso para nós. Está aqui, está escrito, está sendo pregado. Nós estamos ouvindo o Senhor falar. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos crer na palavra de Deus? Ou nós vamos continuar com a nossa infantilidade, pensando que a palavra de Deus é algo que cai no vazio? Todos nós, os mais velhos, devem saber, antigamente, né, que era o quê? Quando você empenhava a sua palavra, não é isso? Isso para o mundo masculino é muito presente, não é? Quando você dava a sua palavra, você quebrava a sua palavra? Não. Por que você não quebrava a sua palavra? O que te impedia de segurar? Uma coisa chamada honra, hombridade, não é isso? Caráter. Se nós, tão falhos, nós temos isso? Chega para o seu filho de 4 anos, pai, vamos no shopping? Vamos no shopping? Vamos. Acabou, já era. Ele acredita em você. Ai de você se não for no shopping com ele. Entendeu? E, na verdade, ele acredita que é agora, né? Ele vai falar assim, nosso shopping é agora, né? Não, nós vamos no shopping a semana que vem. Que semana que vem? Semana que vem não existe na cabeça de uma criança. Entendeu? Você tem que fazer agora. Você falou que vai, acabou, você tem que ir. Não é assim? Com criança? Por que a palavra tem peso para ela? Por que ela acredita quando você fala, eu vou te levar? Por que ela acredita quando você diz, eu amo você? Por que seu filho acredita que se você está dizendo que vai chegar a tal hora, você chega? E ele acredita nisso. Por quê? A palavra para ele é tão importante. Nós não somos a imagem e semelhança? Aquilo que nós falamos, a nossa palavra empenhada, ela é muito importante. Que dirá de Deus? Então ele está dizendo assim, é uma promessa pessoal minha, e ela é para sempre. E ela é para sempre. Ponha isso no seu coração. Deus diz que é uma palavra que sai, uma promessa que sai da boca dele, diretamente de Deus. E está aqui a representação hoje que nós vamos fazer do Verbo de Deus, aquele que define. O Verbo define a frase, é passado, é presente, é futuro. É o Senhor que está nos definindo. Então nós precisamos cumprir isso, né, cumprir essa fé que nós temos, exercitar essa fé que nós temos. Que fé? De que a palavra de Deus não muda. Ela foi proferida, e Ele está dizendo que o que tem pela frente é muito maior e muito maior, se nós andarmos com Ele. E o Senhor cumpre a sua promessa? Cumpre. Ele cumpre? Cumpre. Nós temos exemplos da promessa cumprida do Senhor na nossa vida? Temos. Então o Senhor está dizendo assim, eu vou cumprir a missão.
Eu vou cumprir a minha palavra, e você cumpra a missão que eu estou te dando. Que missão, Senhor? De crer na minha palavra, na sua vida. De crer na minha palavra na sua casa. De crer na minha palavra na sua família. De crer na minha palavra na sociedade que vocês vivem. De crer na minha palavra na igreja que vocês congregam. O Senhor está dizendo isso para nós. A palavra do Senhor é proferida a nós. Cabe a nós crermos nisso. E não queremos comprar, que não adianta. Nem colocá-la de forma secundária no nosso coração, porque não adianta. Pede para o teu filho de 4 anos, não, filho, você tem que relativizar o que o papai falou. Eu falei que eu ia no shopping, mas você tem que entender que não é agora. Vai ter essa conversa com o teu filho de 4 anos, para você ver. O que ele vai olhar para você e falar, mas você prometeu, pai. Mas você prometeu que você me levava. Entendeu? É assim que nós fazemos com Deus. A gente quer a promessa do Senhor, mas a gente quer ficar argumentando com Ele. É promessa? Está no seu coração? Tá, amém. Fechou. Fecha a conversa. Senhor, eu creio. Eu creio. Eu vou conversar contigo, o Senhor vai tirar minhas dúvidas, mas a tua palavra não volta atrás. E Ele está dizendo, a palavra que eu profiro a vocês não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Olha que coisa linda, olha que promessa para nós de shopping, muito melhor que de shopping. Não é muito melhor Deus falar isso para nós, né? Ele falou assim, ó, Deus, me leva no shopping. Ele está dizendo aqui, Senhor, o que eu tenho pela frente? A minha vida agora, aqui para frente, Senhor, o que eu vou fazer com a minha vida? Ele está dizendo, olha, o que eu estou falando para você não vai voltar vazia. E tudo que eu prometi, você andando nos meus caminhos, vai acontecer. Isso é promessa de Deus para nós. Por quê? Porque Ele não pensa como nós e Ele não age como nós. E é assim que funciona, gente, a palavra de Deus. Simples assim, quando a sua palavra tem que ser simples para o teu filho de 4 anos. Nessa noite, nós somos essas crianças, e que cremos na palavra que o Senhor profere a nós. Temos esse Pai amoroso, temos esse Pai que não abandona. Lembra a história da semana passada, do menino de 10 anos que ministrou para as meninas? Quem não estava aqui, né? Menino de 10 anos foi fazer uma festinha para o Dia dos Pais. Aí as crianças de 4 anos, mãe, meu pai está preso, meu pai não está em casa, meu pai morreu, o pai do meu irmão, e os adultos ficaram em papos de aranha, né? E agora? Festa para o Dia dos Pais, né? Com esse cenário. E aí um menino de 10 anos se levanta e fala, mas nós temos um papai no céu que não mente, um papai no céu que não abandona, um papai do céu que me deu um abraço quando meu pai foi para a cadeia, um papai do céu que ama a gente do jeito que a gente é. Se aquele menino de 10 anos acredita no papai do céu, porque ele teve uma experiência no encontro com Deus, no momento de vida dele, tão dura que era, o pai tinha sido preso, aquele menino ministrou para a criança de 4 anos. Por que é que a gente não vai crer nisso que o Senhor está ministrando conosco nessa noite? A minha palavra não volta vazia. E eu cumpro o que eu prometo. Então nós temos que nos render a essa graça. Nós temos que nos render à palavra de Deus. Porque é assim que funciona, pela fé. Pela fé. Então, o que vem pela frente, gente? Vem a minha vida, vem a sua vida. A nossa vida não anda para trás. Nossa vida anda para frente. E o Senhor está dizendo que o que tem pela frente é muito maior e muito melhor, andando com Ele, com os caminhos do Senhor. Se nós somos capazes de crer nisso, nós somos capazes de ouvir a palavra de Deus e as promessas do Senhor. Que promessas? Promessas de cura, promessas de libertação, promessas de não sucumbir diante, né, da noite escura, a promessa da gente ser levantado quando a gente cai, a promessa da compaixão, a promessa do perdão, a promessa do amor, a promessa da união, a promessa de fazer a diferença no mundo, a promessa de sermos diferentes, a promessa de andarmos juntos em comunhão e sermos fortes. Por isso, a promessa, se a gente crê, e nós humanos, a gente crê em cada coisa esquisita, e a gente não crê em Deus, né? Vou falar uma experiência muito interessante para vocês. Um amigo meu, em Brasília, ele é médico, e a esposa é psicóloga. Pense num cara ateu. Ele, por opção. Médico, não podia ter filhos. E a esposa queria filhos. Bem,
Vamos lá, fazer o exame, faz o exame. Ele, para vocês terem noção, um homem produz milhões de espermatozoides, é isso? Milhões, né? Quando tirava do saco escrotal com uma seringa, saía 8 a 10. Tem noção? Então, assim, impossível, né, a fecundação. E aí um amigo muito doido lá, natureba ao extremo, falou, não, tem jeito, fazer tratamento. Ele virou e falou assim para mim, Odê, é o seguinte, eu não acredito em nada que esse cara está falando. Eu não acredito, eu sou médico, é impossível eu produzir, eu ter condição, mesmo a fecundação in vitro, está entendendo? É impossível. Mas, por amor à minha esposa, eu vou fazer tudo que ele falar. Tudo que esse maluco falar, eu vou fazer. Foram 2 anos intensos de tratamento, maluco, entendeu? Doído, sem remédio, natureba. Aí chegou o momento né? Foram lá, tiraram novamente, ele tinha 8 espermatozoides. Os 8 em condições de fecundar o óvulo. Nasceu a Rafaela. Com 5 anos tocava violino, um doce. Ela me chama de Charadoneda, porque a mãe dela é Denise também. Então, assim, esse homem, entendeu? Ateu, ele simplesmente falou, eu não acredito em nada, mas eu vou fazer. Por que nós não podemos fazer o mesmo que ele? Tá, eu não acredito em nada, eu vou fazer o que a palavra fala. Eu vou crer. Percebe o que nós temos na mão? Que o Senhor está dando para nós? Aquele que te formou, que fez o universo, arrisca, dá um passo. A gente fala o passo de fé, né? Eu fiquei imaginando, que passo de fé, né? Passo que a gente vai pisar no escuro sem saber o que tem ali. Né? Dá um medo esse negócio, né? O passo de fé é colocar no coração a aliança do Senhor. O passo de fé é a gente parar de conversa. O passo de fé é a gente crer que Jesus está ressurreto, que Jesus continua estando à nossa volta, à nossa presença, que o Espírito Santo de Deus está aqui para fazer o verbo criar vida nas nossas frases míopes, imperfeitas. É confiar, gente. Então o Senhor diz, com Ele é sempre maior e melhor o que vem pela frente, confia. E, infelizmente, confiar é uma palavra que a cada edição de dicionário nosso, ela sai apagada. Ela cada vez está mais apagadinha. Sabe o Aurélio? Você vai comprando o Aurélio, ano após ano, confiar vai ficando apagadinha, até a hora que sumir do vocabulário, a gente não confia em mais nada. E o Senhor está falando, o passo de fé é confia. Confia em quê? Na minha palavra. Confia que eu sou Deus, que eu não penso como você, que eu não ajo como você. Por quê? Porque quando, gente, o desafio é confiar. Nosso desafio, quando esse desafio é confiar, a gente se depara com a nossa necessidade e incapacidade de amar. A gente não confia porque a gente não consegue experimentar mais o amor. E o Senhor, nessa noite, Ele está dando uma palavra nova sobre a sua vida. Ele está proferindo uma palavra nova sobre a sua história. Ele está proferindo uma palavra que está mudando a sua história. Ele está contando diferente a sua história, a minha história. Então, o que tem pela frente, a sua vida, essa sua vida está sendo contada de forma diferente pelo Senhor. Creia, confie em Deus. Não é confiar em ser humano, Ele está pedindo para você confiar nele, nesse Deus, que está cravado no nosso coração. E Ele está falando, me busque enquanto vocês podem ainda me encontrar. Orem a mim enquanto eu estou perto. Confia em Deus. Você não confia mais em ninguém? Você está gato escaldado? Confia em Deus. Conversa com Deus. Você vai fazer sua oração hoje, derrama seu coração diante do Senhor. Ninguém está ouvindo, não. Vai estar todo mundo orando aqui ao mesmo tempo. Ninguém vai ouvir sua oração, não. Pode falar tudo que você tem para falar para esse Pai amoroso. Não precisa ter medo do que Deus vai pensar, vai fazer, vai te julgar. Acredita naquele menino de 10 anos. Tem um papai do céu que põe você no colo e que te ama, que não te abandona. O que com Deus é muito maior e muito melhor? É muito maior e muito melhor. Se nós humanos somos tão capazes de fazer isso, crer em coisas tão absurdas, por que não confiar em Deus? Por que não colocar isso? Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio na sua obra. Eu confio em Ti, Senhor.
E a minha dúvida, meu coração aqui está amargurado, está contaminado, mas eu quero fazer um acordo contigo, uma aliança contigo. É noite de você renovar a tua aliança com o Senhor, é noite de ceia. Quem é batizado é a renovação da aliança. Senhor, não estou dando conta, não estou vendo saída, mas eu sei que é melhor. E eu creio na tua palavra. Senhor, eu não te conheço muito bem ainda não, Deus, mas eu sei que alguma coisa diferente existe, eu quero essa aliança para mim. Eu quero essa aliança para mim. Eu quero que a minha vida ande para frente. Eu não aguento mais de vida andando para trás, para cima, para o lado. Eu quero a minha vida andando para frente. Você quer a sua vida andando para frente? Então, com Deus é sempre maior e melhor o que vem pela frente. É isso que o Senhor tem para nós hoje, confiar nele, crer, fé, é tudo isso. Confie em Deus, tenha fé nesse Deus amoroso, entenda que a palavra dele não pode ser mudada, entenda que ele é muito maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós sentimos, do que nós conhecemos. Entenda que ele está aqui para te absorver. Absorver em quê? Absorver a graça, absorver nisso que o Senhor fala que é esse grande amor que ele tem por nós aqui na terra. Deixa o amor te pegar no colo nessa noite, deixa o amor te inundar, deixa o amor te dar um abraço, deixa o amor te colocar, mesmo que por alguns instantes, no descanso de Deus. Relaxa, relaxa. Não vou continuar a frase, porque não é legal, né? Relaxa e descansa, entendeu? Relaxa e descansa no Senhor, seu Deus. É isso que o Senhor tem para nós. Relaxa, relaxa nessa oração que você vai fazer, enquanto nós estivermos com a ceia. Combinado? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Tem alguma coisa que você pode comprar com dinheiro? Tem? Alguma coisa que você pode fazer com Deus comprando com dinheiro? Não. Tem alguma coisa que você pode fazer com a sua conduta comprando Deus? Não. Qual que é a moeda? Fé, confiança. Isso tem que se tornar o principal desejo do seu coração? Sim. Eu creio, eu vou pôr no meu coração nisso. Faz igual aquele meu amigo lá. Eu não acredito em nada do que ele está falando, mas eu vou fazer por amor à minha esposa. Faça por amor a você, a sua história, a sua vida. Confia, você não tem nada a perder. Ninguém tá te pedindo nada em troca. Deus está falando assim, que essa promessa é uma promessa pessoal dele. É uma promessa pessoal. É esse Deus que empenha a palavra dele não volta vazia. Por quê? Porque ele cumpre o que agrada fazer e realiza tudo o que ele promete. É isso que o Senhor tem para nós. Nós precisamos dar esse passo de fé, esse passo. Eu me lembrei de... Gente, a nossa cabeça é muito doida, né? Imagina, ceia. O Senhor está dizendo que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Mas esse pão, esse vinho aí, e a gente vai banalizando, né? Essa conversa toda aí, em vez de trazer para dentro, né? Entrei na menopausa. Gente, que triste que é isso. As mulheres aqui sabem, né? Gente, é um negócio esquisito. E eu fiquei. E toma remédio. E 1 ano, e 2, e reclamando, né? Que não sei o quê, porque o senhor não é mulher, né? Porque você não é mulher, porque você é homem mesmo. Não é possível, porque não é possível o negócio. E fui murmurando num dia de ceia. E eu tomando remédio, o remédio fazia mal, parava de tomar remédio. É um trem. Tá bom, dia de ceia. E Deus foi muito claro, falou assim, vem cá. Eu fiz as mulheres. Falei, primeiro PEN, né? Falei, pois é, o senhor fez, né? Então, eu conheço. Falei, é verdade, o senhor fez, né? Você não acredita que você pode ser curada? Era dia de ceia. Eu falei, senhor, eu não acredito. Não consigo acreditar. Eu falei assim, então, como é que é? Vai ser como? Né? Porque Deus tem um jeito peculiar de falar, né? Cada um tem um jeito, né? Ele é bem direto, né? Eu disse, não, você precisa crer. Eu falei, senhor, sabe uma coisa? É verdade. Eu estou murmurando, eu tive que me arrepender, de perdão, tanto que eu falava, gente, que coisa, né? Que língua, né? Eu falei, senhor, verdade, me arrependo, o senhor fez as mulheres, eu vou tomar essa ceia e vou ficar curada.
em nome de Jesus, porque essa é a tua palavra, é a tua promessa. Tem 7 meses, nem mais um calor, e o Senhor curou. É um detalhe? É uma delicadeza de Deus? É sim, é uma delicadeza de Deus. Eu não queria tomar hormônio, entendeu? E eu criei, gente, para crer, pegar essa cabeça aqui, entendeu? E falar, mas é verdade, é uma promessa, eu posso ser curada, eu posso pedir a cura. E o Senhor, Ele concede isso a nós. Por quê? Porque a gente crê. E a palavra dEle não volta vazia. Quantos sinais a gente tem? Tudo aquilo que o Senhor faz. Hoje é dia de ceia, sabe? Pega a tua cabeça dura e bate ela na cadeira aí, quando você estiver orando, e põe no seu coração a promessa do Senhor. Quantas vezes a gente já ouviu falar, o pastor Temis colocar a história dele, deixou de usar drogas, por quê? Porque ele creu. Quantas curas, quantas mudanças de vida a gente teve, por quê? Porque creu. Creu em quê? Creu que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E o que a gente tem que acreditar e pôr na nossa vida é que a graça de Deus não é comprada. Ela não é secundária no nosso coração. E isso que o Senhor veio fazer aqui na terra, por meio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida, não é uma história de carochinha a ser contada. Ao contrário, é a palavra de Deus empenhada e que a gente celebra ela todo mês. Vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa oração, vamos louvar os irmãos que vão servir a ceia, venham à frente, vamos hoje, todos nós vamos orar, todos nós vamos nos colocar diante do Senhor, né? Toma a ceia, aqueles que são batizados, aqueles que aceitaram o Senhor de forma já consciente, mas hoje, claro que você está aqui experimentando a comunhão e a graça de Deus, você também vai celebrar a comunhão, você também vai celebrar essa aliança eterna do Senhor, você também estará louvando e orando ao Senhor nessa noite. Coloca o seu coração diante de Deus, coloca o seu coração, tudo o que você tem que falar com o Senhor, e saiba que a sua vida, o resto da sua vida pela frente vai ser maior e melhor, porque vai ser com Deus, porque você já largou mão de tentar comprar Deus, porque você coloca Deus como prioridade na sua vida, e principalmente você é fruto do verbo, da palavra de Deus empenhada, daquilo que o Senhor um dia falou a seu respeito, a meu respeito, aquele dia que o Senhor fez o universo, fez o mundo, fez o planeta, fez o átomo, fez as partículas mais infinitas que existem no universo, foi a partir da palavra dele, e a palavra dele, o verbo dele era Jesus Cristo, o qual nós celebramos nessa noite, a ressurreição do nosso Senhor. Creia, confia, rasga o teu dicionário que já põe lá tantos adjetivos a confiar e que nenhum deles você experimentou, e pega essa palavra do Senhor, pega Isaías 55 nessa noite e diga para ele que você precisa crer e vai colocar pela frente a sua oração. Senhor, abençoa, Pai, o pão e o vinho, abençoa, Senhor, esses elementos, e que em nome de Jesus nós experimentemos essa comunhão, Senhor, que esses elementos, ao tocarem o nosso corpo, venham trazer cura física, ao tocarem a nossa alma, venham nos libertar dos nossos maus pensamentos, conforme a Tua palavra diz, Senhor, que ao bebermos o teu vinho aqui, representando o Teu sangue, Senhor, nós tenhamos uma limpeza no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e que nós tenhamos, Senhor, uma experiência contigo nessa noite, sobrenatural em nossa vida, Senhor, e que durante esta semana, Senhor, nós vejamos a Tua palavra empenhada em nosso coração, Senhor. Pai, faz, Senhor, a Tua obra nessa noite, em nome de Jesus. Pega o vinho, aguarda, nós vamos celebrar juntos, e vai fazer a Tua oração agora. É você e Deus agora, é Ele que está ouvindo. Confessa ao Senhor, se acerte ao Senhor agora, se arrependa do que você tem que se arrepender, coloque-se diante do Senhor como uma criança de 4 anos agora, que confia no Pai, que confia naquilo que o Pai falou para ela. Você sabe o que o Senhor falou para você, você sabe que você precisa desse amor incondicional, você conhece a graça de Deus, porque você experimenta ela a cada dia que você abre os seus olhos para sair da cama. Você sabe que não tem nada que você faça que te afaste da
graça do Senhor, você sabe que o que tem pela frente, o resto da sua vida, com a graça de Deus, vai ser muito maior e muito melhor, porque o Senhor empenhou a sua palavra nessa noite, na sua vida. Ai, Senhor, a tua obra, meu Santo. Vem, Jesus. Nós te damos, Senhor, nessa noite, porque nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. nossa vida, Senhor, colocamos em Tuas mãos. O resto de nossa vida, Senhor, o Senhor conhece todos os passos, o Senhor conhece todos os nossos erros, as nossas quedas, e o Senhor continua nos amando mesmo assim, Senhor. O Senhor continua nos aceitando mesmo assim, Senhor. O Senhor conhece tudo aquilo que nós colocamos diante de Ti, Senhor, e não conseguimos. O Senhor conhece, Pai, cada respirar nosso. O Senhor conhece desde o dia em que nós respiramos aqui na terra até o último instante em que nós respiraremos, Senhor. Entre uma e outra, Senhor, tudo pertence a Ti, Pai. Entre o
vida pertence a Ti, Senhor. Abrimos mão, Senhor, da nossa justiça própria. Abrimos mão, Senhor, das nossas coisas que nós queremos fazer por nós mesmos. Abrimos mão, Senhor, das nossas verdades, das nossas certezas, Senhor. Abrimos mão, Senhor, porque nós queremos essa graça, Senhor. Essa graça, esse amor, essa grande compaixão que o Senhor teve por nós aqui na terra, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem convencendo a cada coração aqui, renovando as alianças, Senhor, trazendo novas alianças, Pai, que precisam ser feitas contigo, Senhor. Pai, nós queremos olhar o resto das nossas vidas agora, não importa de quantos dias, meses, anos sejam, Senhor, mas nós sabemos que seja qual for, Senhor, o tempo que nos resta aqui na terra, contigo é maior e é melhor, Pai, porque o Teu amor está conosco, nos inundando, Senhor, fazendo ultrapassar, Senhor, nesse mundo caído, fazendo ultrapassar, Senhor, toda a nossa descrença, Senhor, como o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor andou, o Senhor sabe o quanto que é difícil, Senhor, mas o Senhor veio nos mostrar que crer, que confiar é a nossa melhor saída aqui na terra, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti, ó Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos a Deus o Pai, como aquele menino de 10 anos, Senhor, que se entregou nos Teus braços, naquele abraço que o Senhor deu para ele, Senhor, é o mesmo abraço que o Senhor está dando em cada um de nós, Senhor, curando, Senhor, curando, Pai, curando o nosso corpo físico, Senhor, curando as nossas disfunções, Senhor, curando, Senhor, cada célula do nosso corpo, curando, Senhor, tudo aquilo que a própria natureza veio destruindo, Senhor, pela nossa má conduta. O Senhor está curando, Senhor, nessa noite, está curando, Senhor, está libertando os nossos corações, está liberando as nossas mentes, Senhor, está nos liberando perdão, ó Pai, está trazendo a cada um de nós a experiência da compaixão, de olhar os Teus olhos, Senhor, que cada um veja o Teu olhar, Senhor, que cada um veja o Teu olhar de compaixão, Senhor, nessa noite, que cada um se entregue entre os braços, Senhor, como aquelas crianças, Pai querido, como uma criança de 4 anos, Senhor, que cada um de nós experimente isso, Senhor, esse relaxar, esse subir no Teu colo, Pai. Senhor, nós fazemos isso nessa noite em Tua memória, Senhor. Nós celebramos conforme o Senhor pediu, naquela noite, Senhor, em que o Senhor olhou para Jerusalém e chorou, Senhor, dizendo: ó Jerusalém, se você soubesse tudo o que tem para você, você não manteria seu coração duro, assim como o Senhor também naquela noite, Senhor, mesmo sabendo que seria traído, abandonado, Senhor, morto, Senhor, mesmo naquela condição, o Senhor lavou os pés daqueles homens, Senhor, aqueles 24 pés, daqueles 12 apóstolos, Senhor, continuam sendo os nossos pés que andam para esse mundo, e o Senhor continua empenhando a Sua palavra de amor para nós, Senhor. A Tua graça, Senhor, a Tua graça, Senhor, nos basta, a Tua graça nos inunda, Senhor. Nessa noite, Pai, tantos pedidos estão sendo feitos a Ti, Senhor, cada coração aqui está colocando diante de Ti, Senhor, e nós vamos celebrar as Suas promessas, o Verbo que se fez carne, o Verbo que andou entre nós, o Verbo que nos deu essa grande condição de experimentarmos a vida que nos resta de uma forma maior e melhor. Aquela noite o Senhor tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, o corpo que vai celebrar a nova aliança, onde as doenças serão vencidas, onde a morte será vencida, onde o meu Espírito Santo será derramado, não gotejado, mas derramado sobre vós. Façam isso em memória de mim, Ele disse. Ele disse para a gente comer esse pão, como se estivesse comendo sim o corpo dele, esse corpo que veio por mim e por você, para nos libertar, nos dar cura. Vamos celebrar agora aquilo que o Verbo veio fazer. Vamos comer o pão. Do mesmo modo, o Senhor pegou o vinho de seus apóstolos e disse: olha, esse é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue que tem o poder de vencer o inferno, o sangue que tem o poder de fazer vocês terem uma vida comigo, uma vida maior e melhor, e superarem tudo o que tem pela frente. Esse é o sangue do Cordeiro,
e que celebra essa nova aliança que você nessa noite renovou, que você nessa noite fez. Vamos tomar o vinho, celebrando a Jesus. É uma promessa pessoal de Deus, uma palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida. E daqui para frente, a vida anda para frente. Você vai olhar para frente da sua vida agora e saber que é maior e melhor, porque Deus não pensa como nós e não age como nós. E a graça do Senhor Jesus derramada por nós irá nos trazer as experiências necessárias de cura, de libertação e de amor. Renda-se ao amor do Senhor nessa noite. Experimente crer. Deixa Deus sustentar a sua fé. Deixa Deus sustentar a sua vida. Deixa o Senhor fazer com que nós saiamos alegres, sendo guiados em paz para a nossa casa. E as montanhas e os morros cantarão de alegria, e todas as árvores baterão palmas. E onde agora só há espinheiro na sua vida, vai crescer cipreste. Onde só tem praga, vai aparecer novas plantações. E isso será para vocês uma testemunha daquilo que o Senhor fez, que Jesus fez. Isso é um sinal eterno, que nunca desaparece da nossa vida. Boa semana. Abraço, teu irmão.